encarnados, porque hoje alguém que tem dom, né, que eu não tenho, que viu as caravanas chegando aqui hoje para participar desse evento aqui, que na realidade é um banquete com Cristo. Nós vamos confraternizar aqui entre nós, irmãos encarnados, né, e também os nossos irmãos desencarnados, que eu acredito estar aqui há centenas, né? E sempre que nós, assim como nós fazemos nossas atividades e eles comparecem, eles fazem as atividades deles de lá também, e nós, no desdobramento, quando estamos dormindo, temos a oportunidade de ir lá participar também, né? Hoje nós nos propusemos a falar sobre esse tema, porque o apóstolo Paulo, ele foi, assim, ele se dizia o menor de todos, né? E ele frisou em várias circunstâncias que ele não se sentia digno de ser chamado apóstolo de Jesus, porque ele foi perseguidor do cristianismo, né? Mas interessante que a humildade torna o espírito tão engrandecido, né? E aqueles que têm assim maior capacidade de serem realmente chamados de apóstolos, de discípulos de Jesus, são aqueles que mais se sentem assim, não se sentem dignos de serem chamados assim, por causa da humildade, por causa de compreender melhor a grandeza de Deus, por causa de compreender melhor a nossa pequenez, a nossa simplicidade diante de toda a criação divina, né? E o apóstolo Paulo, ele falava muito nas suas epístolas, nas suas cartas, né, sobre as suas prisões, as suas cadeias, algemas. Ele falava muito sobre isso, né? E na realidade, cadeia naquela época e algemas é a mesma forma, porque ele diz que ele foi, certa feita, ele foi colocado na prisão e foi atado os seus pés e suas mãos a cadeias, ou seja, as algemas também eram chamadas de cadeias. E acredito que nenhum discípulo foi tão perseguido, né? Sofreu tantos reveses, tantas dificuldades, enfrentou tantos sofrimentos quanto Paulo, por causa de algumas tipo assim, cadeias do mundo, vamos assim dizer, que ele trazia, que ele precisava se libertar das cadeias do mundo para se tornar um prisioneiro de Jesus. Era assim que ele entendia. À medida que eu vou me libertando das prisões do mundo, eu vou me tornando um prisioneiro de Cristo, que é a verdadeira liberdade que nós esperamos ter. Porque o prisioneiro do Cristo, na realidade, ele trabalha de acordo com a sua consciência. Então, as leis divinas estão gravadas nas nossas consciências. Então, o que ele dizia? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero é isso que eu faço. Ou seja, o que ele quer dizer? Que nós somos escravos do ego, né? Mas a partir do momento que você se liberta das prisões do mundo e você passa a ser um prisioneiro de Jesus Cristo, né? Aí você passa a fazer aquilo que a sua consciência diz que deve fazer. Aí você se liberta do ego e passa a agir de acordo com as leis divinas. E essa é a maior liberdade. Conseguir ter as suas atitudes, as suas palavras e os seus pensamentos adequados às leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. Então, na obra Paulo e Estevão, Emmanuel conta detalhes da vida dele, né? Nos textos bíblicos também, né? Em Atos dos Apóstolos, tem várias passagens, e várias vezes ele foi preso por pregar o Evangelho, por amar o próximo, por fazer o bem, porque ali ele estava pregando uma liberdade que nem os romanos e nem os fariseus, nem os judeus aceitavam aquele entendimento do Evangelho de Jesus, de amor ao próximo, de perdão das ofensas, né? E ele foi preso em Filipe, ele foi preso em Jerusalém, ele foi preso em Cesareia, em Roma, em Éfeso, né? Quando ele esteve em Jerusalém, um tribuno mandou que prendessem ele, porque as pessoas estavam acusando ele de várias coisas. O tribuno mandou que prendesse ele e que ele fosse açoitado até que ele contasse por que ele
que as pessoas estavam reclamando dele. Ou seja, não tinha nenhuma evidência, nenhuma prova. Ou seja, ele apanhou para contar por que ele estava apanhando. E em Éfeso, né, ele esteve encarcerado lá também. E foi lá que ele escreveu as 4 epístolas, assim, as mais grandiosas, as mais importantes, né? E lá ele mencionou que nessa cadeia de Éfeso, onde ele sofreu mais, aonde ele chegou assim a perder a esperança de sobreviver, porque ele foi tão maltratado, o corpo dele foi tão massacrado nessa prisão, que ele perdeu a esperança de sobreviver. Ele imaginava que Jesus já estava chamando ele do outro plano. Mas ele nunca perdeu a fé em Jesus, continuou com a sua fé. E ele diz que nessa prisão onde ele mais sofreu, foi onde ele teve mais liberdade para falar de Jesus, foi onde ele mais propagou o Evangelho, foi onde ele escreveu essas 4 epístolas principais, aos Colossenses, aos Coríntios, Filipenses, né? E quanto mais ele era preso pelas cadeias dos homens, quanto mais os homens sufocavam, quanto mais ele sofria, quanto mais perseguições, mais liberdade ele sentia para falar de Jesus, conforme o entendimento do próprio Cristo, e não conforme o entendimento deles. Porque, tipo assim, se você está preso, você não tem mais nada a perder, você já perdeu sua liberdade, você pode perder a sua vida a qualquer momento. Então ele não tinha mais medo de falar conforme deveria falar, escrever conforme ele deveria escrever, né? Então ele falava, em Éfeso, em uma das epístolas dele, ele fala o seguinte: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Em um outro capítulo, ele fala o seguinte: muitos dos meus irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ou seja, as prisões dele estavam trazendo ânimo até para os companheiros cristãos que estavam lá fora. Ouçam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, ele, na cadeia, ele falava mais sem temor, tinha mais confiança ainda. E em Filipenses, no capítulo 3, ele fala também, não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Então, assim, ele deseja alcançar aquilo pelo qual ele foi preso. Por que ele foi preso? Por causa do Evangelho de Jesus. E ele deseja um dia, segundo ele aqui, ele deseja um dia ser fiel ao Evangelho. Na epístola a Filemon, ele começa assim a epístola: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ao irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. No versículo 9 do capítulo 1, ele fala o seguinte: todavia peço-te antes por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. E aqui em várias cartas aos Efésios, ele vai falar aqui sobre que ele é prisioneiro de Jesus, que ele é preso do Evangelho, né? E a gente vai tentar entender o porquê que ele dizia isso e tentar discernir, diferenciar o prisioneiro do Cristo do prisioneiro do mundo. E o que traz a prisão do Cristo? Qual é o fardo de Jesus e qual é o fardo que o mundo oferece, né? Qual é o jugo que Jesus oferece e qual é o jugo que o mundo oferece. Por isso que Jesus fala: o meu fardo e o meu jugo é leve. Mas será que o mundo é? Né? Porque muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas que eram fervorosas, religiosas, seja do Espiritismo, seja de qualquer outra religião, mas no Espiritismo mesmo a gente vê muitas pessoas que desistiram de estudar as obras, de participar das reuniões, de trabalhar no bem, de visitar os enfermos, de fazer a caridade, de ajudar o próximo. E essas pessoas, eu já vi alguns dizerem assim: eu me libertei. Mas assim, você se libertou das prisões do Cristo, você se libertou da algema do Cristo. Para quê? Para se algemar as prisões do mundo. E aí, qual é o pagamento de quem se coloca como prisioneiro de Jesus, né? E qual é o resultado de quem se coloca como prisioneiro do mundo? Então, nas cartas aos Tessalonicenses, ele sempre falava, ele falou que
por Jesus, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Você, embaixador é representante. Ele é representante de Jesus em cadeias, em prisões, né? Em grandes momentos. E tem uma fala dele que eu achei muito interessante, que está lá em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele fala assim: são ministros de Cristo, falo como for de mim, eu ainda mais. São ministros de Cristo, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muito mais. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites. Em 5 oportunidades ele recebeu 40 chibatadas. O açoite, ele tinha 3 pontas de couro. E na ponta de cada couro tinha uma bolinha de ferro. Então onde pegava, destruía tudo. Ele está dizendo aqui que recebeu dos judeus, ele recebeu 5 quarentenas de açoites. Em 5 vezes, 5 oportunidades, ele levou 40 açoitadas. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia eu passei no abismo. E no final aqui ele fala o seguinte, em Colossenses: lembrai-vos das minhas algemas. Por que ele fala isso? Porque, o que ele quer dizer com isso? Lembrai-vos do meu sacrifício, da minha abnegação, da minha renúncia por amor a vocês, por amor a Jesus, que tudo suportei. E declarou ainda: por amor dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Tudo o que fiz foi por amor aos eleitos, para que todos que se elegerem servos do Cristo obtenham também a salvação. E ele jamais, nunca trocou essas algemas pela falsa liberdade do mundo, né? Uma falsa liberdade que o mundo, no passado, o mundo já havia lhe proporcionado, e que ele, através de prestígio, de riqueza, de aplausos, de grandeza, de poder, tudo que o mundo podia dar para uma autoridade, ele era um cidadão romano, ele era um dos líderes do templo farisaico, então tudo que o mundo poderia dar, deu para ele, mas ele abriu mão de tudo isso, né? Por quê? Por causa das algemas do Evangelho. Nesse caso aqui, fala das algemas do Evangelho. Tem um livro, o título é Instrumentos do Tempo, psicografado pelo Chico de Emmanuel, Instrumentos do Tempo. No capítulo 21, o título é Algemas. Ele fala o seguinte: fala das algemas do mundo, sobre o fardo pesado, o jugo rústico do mundo, né? E as algemas que o próprio homem tem forjado para si mesmo por séculos e séculos. E ele fala o seguinte, que indiscutivelmente, em todas as paisagens da terra, observamos fardos e prisões que atormentam a vida. Algemas de ódio, que cristalizam a treva em torno das almas. Algema de egoísmo, enregelando os corações. O egoísmo aprisiona o coração no gelo, na frieza, na indiferença. E a pessoa indiferente, ela vai se afastando das outras pessoas. A pessoa que não sente a dor do outro, a pessoa que não tem compaixão pelo seu próximo, ela é fria, só pensa nele, só no seu passeio, só na sua comida, só no seu tratamento da pele, só no seu corte de cabelo, na sua viagem, nas suas diversões. Ele só pensa nele e ele vai se enclausurando em si mesmo, se tornando uma pessoa mais exigente, mais egoísta. Por isso, muitas pessoas chegam à loucura e ao suicídio, porque se torna insaciável, nada te gratifica, nada te satisfaz. E quem não está satisfeito não sente gratidão. Como é que a pessoa pode ser feliz desse jeito? Egoísta, pensando só em si mesmo. Então, isso tudo é algema, azedume, vingança. A ignorância é uma algema. E aqui ele vem falando de várias, né? E aí ele fala assim, ó, cada espírito renasce no berço com as algemas que forjou para si mesmo, no passado próximo ou remoto, a fim de realizar a caminhada regeneradora através de lutas e problemas edificantes até o túmulo, para que o túmulo seja preciosa emancipação. Então, assim,
todas as dificuldades e problemas que nós mesmos angariamos para nós, não é em vão não, porque se nós soubermos aprender com a dor, com os sofrimentos, né, essas algemas, elas vão, na realidade, libertando o nosso espírito do ego. E no final, o túmulo se torna uma preciosa emancipação da alma, ou seja, libertação. Para quem viveu preso ao Evangelho, libertação. Para quem viveu preso ao mundo, né, aos interesses mundanos, é uma prisão pior, das piores que existe. Em Pão Nosso, no livro Pão Nosso, no capítulo 53, tem um título, Em Cadeias. E aí ele começa com a fala de Paulo aos Efésios, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. O grande trabalhador aqui, né, nesse caso, Paulo, ele está dizendo que ele está falando das prisões dele lá em Roma, né? E como embaixador em cadeias, ele podia falar livremente conforme lhe convinha do Evangelho. Porém, o quadro ele é muito significativo se a gente espiritualizar mais no ensinamento. E Emmanuel diz que esse quadro significativo para quantos pretendem a independência econômica e financeira ou demasiada liberdade no mundo a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Isso aqui é um ensinamento muito grande para quem quer, tipo assim, quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou trabalhar para Jesus. Quando eu me aposentar, aí eu vou ter tempo para trabalhar para Jesus. E acaba se enclausurando nos afazeres domésticos, né, nos passatempos, né, e quando está mais idoso, agora não tem mais saúde, agora não posso mais. Por isso que Jesus falou, não seja, esforcem-se para que a fuga de vocês não se dê no sábado. Ou seja, o sábado é o último dia da semana. Né? A fuga para os montes, porque ele fala, nessa época, no final dos tempos, os homens deverão correr para os montes, quer dizer, para os pontos mais altos do seu entendimento, para o seu crescimento espiritual. Né? E quando ele correr, para os montes, desse entendimento superior, que essa fuga para os montes não se dê no sábado. E também ele fala, nem se dê no inverno. O inverno é a última estação do ano. O que quer dizer? Não espere envelhecer. Porque o homem, ele pode trabalhar melhor, doar melhor e progredir mais rápido quando ele é jovem, tem energia física, tem força mental, ele fala, ele compreende melhor as coisas, o seu cérebro funciona melhor, as suas pernas caminham mais rápidas, ele tem mais força nos braços, ou seja, ele tem muito mais poder, muito mais capacidade para trabalhar no bem e para aprimorar o seu espírito. Então, nesse sentido, Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre para pregar a verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias do lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Então, o que Emmanuel quer dizer aqui? Que todos nós temos as algemas sociais quando reencarnamos, que é uma oportunidade para nós crescermos, né? E aí ele vem dizendo, ninguém, portanto, tem de quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará melhor ao posto das oficinas do Cristo. Então, muitas pessoas querem abandonar a família, né? Outros querem deixar o emprego, ou querem aposentar logo. Não, são exatamente trabalhando nessas cadeias, nessas algemas do mundo, aliás, da reencarnação, né? O seu local de trabalho, a sua família, a casa religiosa que você frequenta, os seus amigos, seus familiares, tudo isso são exatamente essas cadeias que você trabalhando elas, você vai se libertando delas, para que um dia, de repente,
todo esse mecanismo de família, de trabalho, de tudo, depois que o espírito tiver aprendido tudo que essas experiências puderem lhe proporcionar, ele não precisa mais voltar para a prisão da carne. Né? E no outro livro, Alvorada do Reino, no capítulo 9, o título é Prisão. Mentalizemos a criatura recolhida à prisão para relacionar-lhes os aflitivos problemas. Ele começa assim dizendo o seguinte: mentaliza o preso na cadeia, pensa nas dificuldades que ele enfrenta, né? O sofrimento, né? O isolamento, o distanciamento da família, o tempo vago que ele poderia estar aproveitando para estudar, para trabalhar e não está. Então, imagina todas essas dificuldades. Né? Nesse símbolo, encontramos a posição aviltante de Jesus por divino médico. Procurou conjurar em nosso favor, exortando-nos ao perdão sem limites, porque em verdade malquerência e ressentimento são mais que perigosa enxovia mental. Ou seja, as piores prisões mentais, né, é o ressentimento, a malquerência, o ciúme, a inveja, o egoísmo. Então, não existe prisões piores do que essa, impedindo-nos a livre assimilação dos bens que a vida nos oferece, segregando-nos em algemas fluídicas de enfermidade e de trevas, entre as quais muitas vezes apressamos o passo da morte prematura. Aquela questão, você trabalha demais para juntar dinheiro, depois tem que gastar o dinheiro tudo para tentar reconquistar a saúde. Então, recorde que em tudo somos acalentados pelo amor incessante da providência divina e sigamos adiante, lembrando de que, além da noite, o sol brilha sem sombra, por mensagem de Deus, bradando a plenos céus a vitória da luz. No livro O Essencial, no capítulo 19, sentenciados, ou seja, condenados, ele fala o seguinte: os irmãos reeducandos refugiados nas penitenciárias do mundo efetivamente não se encontram sozinhos. Retidos em prisões sem grades, em quase todos os lugares da terra, surpreendemos os sentenciados diversos, dentre os quais salientamos os presidiários das tribulações longas e dolorosas, os réus do remorso, os detentos da rebeldia, os prisioneiros do sofrimento das trevas, da inconformação. E assim segue sucessivamente, falando desse tipo de prisões. Então, nessa questão, o que acontece? Quando nós dizemos que nos libertamos, quando a pessoa diz, que eu já ouvi pessoas dizerem isso, né? Afastou-se do trabalho do bem e fala assim: agora me libertei, agora estou vivendo para mim, né? Agora estou passeando, cuidando de mim. Na realidade, quanto mais nós comemos, mais comer a gente quer. Quanto mais nós passeamos, mais passear a gente quer, mas nós vamos nos tornando insaciáveis, né? E como ser feliz se você só pensa em você? E quando nós deixamos de ajudar o próximo, de sentir compaixão com o sofrimento do próximo, né? Com a dor, com a enfermidade do outro, se nós, tentando fugir desse contato com a enfermidade alheia, o que nós estamos fazendo? Elevando o nosso egoísmo. E quanto mais eu me apego às cadeias do mundo, dinheiro, poder, mais preocupações, mais ansiedades, menos gratidão, mais eu me torno ansioso, mais eu me torno sem paciência, irresignado. E com isso vem o quê? As enfermidades psicossomáticas. E aí, ou seja, eu fugi de lidar com a dor alheia para quê? Para ter que lidar com a minha. Porque quando nós, igual aquele fato que aconteceu com o Bezerra de Menezes, quando ele foi sair para cuidar, o filho dele estava doente em casa,
e ele foi sair para cuidar do filho de uma outra senhora que também estava doente. E a esposa dele falou, aí o nosso filho? Ele falou, não, eu vou cuidar do filho dela e Jesus vai cuidar do nosso. E aí ele foi lá, atendeu o filho dela na casa dela, e quando ele voltou, o filho dele tinha melhorado, tinha curado. Né? Isso é um exemplo clássico, né, dessa situação, mas nós sabemos que quanto mais nós nos envolvemos com os nossos próprios problemas, mais nós ficamos ansiosos, menos gratos, mais preocupados, e mais esses problemas se parecem grandiosos. Quando você se envolve com um problema alheio, você vê a dor do outro, você pensa, poxa, eu estava achando que eu estava sofrendo, né? Portanto que a minha vida é melhor, né? Aí você começa a sentir gratidão, começa a agradecer a Deus. Então, você começa a fugir da cadeia do mundo e começa a ser prisioneiro de Jesus. Começa a deixar o fardo pesado para assumir o fardo leve do Cristo. Né? Lá em há 2000 anos, a gente vê lá que o senador Publio Lentulus, ele, em certa oportunidade, ele estava vivendo à beira do lago de Genezaré, em Cafarnaum, com a família dele, ele, Lívia, e a filhinha dele. Né? E a filha dele estava leprosa, doente. Foi por isso que ele foi para essa região lá, porque era a região mais amena, o clima era melhor. E aí, atendendo ao pedido da esposa, de tanto a esposa insistir, a Lívia, e de tanto a Flavinha também, a filhinha dele que estava doente, pedir para ele ir atrás de Jesus, para Jesus curar. E ele não queria. O orgulho dele era muito grande, de senador. Ele falou, o senador romano, ia atrás de um judeu pobre, humilde. E aí ele pensou assim, eu vou fazer de uma forma que ninguém me veja, ninguém saiba que eu falei com ele. E aí ele começa a andar na beira do lago. De repente, ele sente uma sensação diferente, e ele vê um homem vindo para o lado dele. Ele não conhecia, nunca tinha visto Jesus. Quando ele vê Jesus, ele tem a certeza de que é ele. Ele tinha dúvida se Jesus ia entender o idioma dele, porque ele falava o idioma dos romanos e Jesus falava o idioma dos judeus. Pois Jesus conversou com ele sem mexer com a boca, por pensamento, e ele ouvia o Espírito de Jesus conversando com o Espírito dele. Ele entrou num transe mediúnico, porque ele não entendia o que estava acontecendo. Ele nunca tinha sentido aquela sensação na vida dele, como se a pura verdade estivesse falando com ele. E aí Jesus fala para ele que o poder romano é nada, que com o passar dos anos isso tudo cairá por terra, que o orgulho dele, ao passar de séculos e séculos, ele também deixaria esse orgulho e se tornaria uma pessoa diferente, mas que hoje a sua filhinha será curada, não pelo orgulho de um romano que acredita só na ciência e descreda o poder divino de Deus, mas pela fé divina de uma mulher que você deixou lá na sua casa, que era livre. Por ela, ele será curado. Mas se você aproveitar a cura da sua filha e assumir o fardo leve, né, se você partir para a questão da humildade, né, de realmente reconhecer em Deus o seu Pai, de realmente você mudar e diminuir o seu orgulho e se tornar uma pessoa mais humilde, se você aproveitar essa cura da sua filha, você vai evitar muitas dores e muitos sofrimentos na sua vida. Porque ele tinha sido, em uma reencarnação passada, ele foi a encarnação do avô dele, que também chamava Publio Lentulus Sura. E era um homem muito cruel, que perseguiu muito, que queimava as vistas das pessoas com ferro incandescente. E então, ele volta para casa, a filha dele está curada. E a hora que a Ana, que é a serva dele, fala que a filha está curada, que a filha dele foi curada por Jesus, ele fica bravo, não admite, põe ela para fora do quarto, e daí em diante ele continua a rebeldia dele, a ignorância, o orgulho, a vaidade, né, a crença nos deuses pagãos dele. Né? E aí a vida dele só sofrimento. Né? Só sofrimento. Porque aí ele tinha prendido o filho de um judeu, e o filho do judeu, o pai dele, o André de Gioras, foi lá pedir por Saul, que era a criança que tinha sido um menino, jogou uma pedra e pegou na filha dele, na esposa dele, na rua. Ele mandou prender ele, e o André de Gioras, que era o pai, foi lá implorar
pela liberdade do pai dele, ele não aceitou e manteve a prisão dele. Depois de um certo tempo, André de Gioras infiltrou uma serva na casa dele. Essa serva roubou o filhinho dele recém-nascido e ele nunca mais viu o filho dele. E criou o filho dele como escravo. E depois, no final, ele foi preso numa guerra. E esse André de Gioras pôs o próprio filho, que era escravo dele, já um rapaz, já um homem de 30 ou 40 anos, esquentou o ferro e pôs ele para queimar as vistas do próprio pai. E ele não sabia que era o pai dele. Ou seja, a Lívia ele viveu por mais de 25 anos separado dela, porque acreditava que ela tinha traído ele com Pilatos. Então, ele viveu uma vida inteirinha fora da alma, tratando a alma gêmea dele como se fosse um escravo dentro de casa. Não permitia ela entrar na educação da filha, né? Então, ele teve uma vida muito infeliz. E depois, no final da vida dele, ele cego, já bem idoso, ele conversando com a filha e com a Ana, a serva dele, ele pega e fala: se eu tivesse compreendido a fala de Jesus naquela época, ou seja, se eu tivesse largado o fardo do mundo, se eu tivesse largado as algemas, as prisões do mundo, para assumir a prisão do Evangelho, para assumir as algemas de Jesus, né? Ele fala: nada disso teria acontecido, eu não teria perdido a minha esposa, eu teria acreditado nela, ela não precisaria estar escondida nas catacumbas para estar orando na época, né? Eu não teria perdido o meu filho, porque eu teria ido atrás do rapaz, achado ele em qualquer lugar que fosse, devolvido ele para o pai dele. Então eu teria feito tudo diferente e a minha vida teria sido muito diferente, eu não teria passado nada disso que eu estou passando. Ele deixa bem claro isso. E também o rapaz que casou com a filha dele, depois a Flávia é curada, depois ela cresce, eles voltam para Roma, ela se torna uma moça muito bonita, uma mulher bonita, parecida com a mãe dela. E aí o Plínio Severas, que é filho de um senador amigo dele, se casa com ela. E a Fúvia, que é uma mulher muito má, cruel, né, ela era cunhada de Pilatos e amante dele. Ou seja, traía o marido com Pilatos e traía a própria irmã dela, porque Pilatos era esposo da irmã dela. E fez um inferno na vida da Lívia. Grande parte do fato de Públio acreditar que a esposa dele tinha traído ele com Pilatos foi por causa de fofocas dela. Então a Fúvia era uma mulher muito cruel e ela tinha uma filha chamada Aurélia, né? Com o passar do tempo, a Aurélia, o Plínio casou com a filha do senador, com o Públio, né? Mas com o passar dos anos ele se envolveu com as algemas do mundo. Então, bebidas, festas e mulheres. E aí tinha a Aurélia como amante. E a Aurélia, criada pela Fúvia, pela mãe dela, se tornou igual a ela. Então a Aurélia casou com um oficial lá, mas traía esse oficial com o Plínio. E o Plínio traía a filha do senador, né, a Flávia, com a Aurélia. A mãe da Aurélia, a Fúvia, com o passar dos anos ela envelheceu e no final da vida dela ela enlouqueceu, foi parar numa cama louca, gritava, via os espíritos, falava com os espíritos, e um dia ela delirando falou que no outro dia ela ia contar para o genro dela o que a filha dela fazia com ele, traindo ele com o filho. E ela ouviu, aí o que ela fez? Envenenou a mãe dela. Então a Fúvia, toda a maldade que ela fez, e depois foi envenenada pela própria filha. O que quer dizer isso? A Fúvia que viveu as algemas do mundo, que viveu as prisões do mundo, se ela estivesse nas prisões do Evangelho, né, se ela tivesse vivido, abraçado o fardo leve de Jesus, ela teria criado a filha dela de uma forma diferente. Talvez ela não teria sido louca no final da vida e não teria sido envenenada pela própria filha. A Aurélia, depois toma o marido da filha do Públio, que vai morar fora de Roma com ele, e depois de uns 2, 3 anos, ele pega ela traindo ele na cama dele com um cantor, né? E aí ele separa dela, esse cantor passa a viver com ela, passa mais alguns anos, esse cantor pega ela com um outro traindo ela novamente, um centurião. E aí ele fala: eu vou fazer com você o que o Plínio tinha que ter feito quando pegou você comigo no Sacão. Pegou um punhal e matou ela. Então, assim, todas as paixões humanas, todos os nossos desejos desenfreados, tudo
todo o nosso egoísmo, todas as nossas vaidades, ciúmes, invejas, tudo que descende das algemas do mundo são os causadores das nossas desgraças. Por isso que Jesus falou que meu fardo é leve e meu jugo é suave. Para finalizar, já tem mais de 40 minutos, né? Mas eu acho que em 5 minutos a gente finaliza aqui, tá? Então, para finalizar, nesse livro aqui, O Amor Jamais Te Esquece, ele conta também parte da vida de Paulo, de Lívia e de alguns cristãos, principalmente alguns discípulos que Jesus enviou para pregar o Evangelho, né? Aqui fala de Cleófas, de Zacarias, de vários cristãos. E aqui tem uma história onde Zacarias e Josué, os dois, Jesus escolhe duplas, porque eram 70 discípulos. Além dos 12 apóstolos, tinha mais 70 discípulos que acompanhavam Jesus, onde ele estava pregando, e se tornaram seguidores dele. Então Jesus pega 2 a 2 e envia para eles pregarem o Evangelho. É naquele momento que Jesus fala assim: se alguém não vos receber, sacуда o pó, né? Não leveis alforje, não leveis nem bens com vocês e tal. Então, esses dois são designados para ir a Nazaré, que é a cidade de Maria, né? E Jesus também. Então, eles vão para Nazaré. E lá eles vão pregar o Evangelho. Mas Jesus não escolheu os dois para ir junto à toa. Porque o Josué, o Zacarias, ele era sapateiro. E certa feita, um senhor lá muito pobre, que vivia na rua descalço, e foi lá pedir um sapato para ele. Aí ele pegou o sapato mais zurrado que tinha lá e pôs nos pés dele e falou: esse sapato ficou muito bom. São tantos, falou o valor do sapato. Eu falei: não tem nem um centavo para pagar esse sapato. Então me dá o sapato de volta. E isso, depois que ele se tornou cristão, né, isso ficou marcado na vida dele. E tinha um tal de Cleófas que havia tomado a mulher de Zacarias e foi viver com ela. E com o passar do tempo, ele contraiu a lepra. A mulher, com medo de pegar a lepra, separou dele, afastou dele e ele ficou abandonado, sozinho, né? Então, assim, havia várias situações aqui onde as pessoas que aderiram ao jugo, ao fardo do mundo, né, se deram mal, né? E aí ele vem dizendo o seguinte: caro leitor amigo, possa você compreender o que Jesus sempre afirmava quando convidava os homens para se submeterem ao seu jugo. Asseverava que tal elo que ele oferece ao candidato ao reino de Deus é muito mais leve e um fardo mais suave do que quaisquer outros que o mundo possa dar a qualquer um dos vivos na carne. Diante de nossos olhos, temos 2 irmãos encarnados: Saul, aliado às convenções humanas, vivendo de acordo com suas exigências e hipocrisias, homem cheio de defeitos e que, à vista de suas conveniências sociais, era considerado criatura normal, dentro dos padrões esperados dos que caminham sobre as algemas do mundo. Dentro dos padrões normais esperados por aqueles que caminham sobre as algemas do mundo. Então, ele tinha uma pousada, ali ele explorava os alcoólatras, mas ele era conhecido como uma pessoa de bem, estava ganhando dinheiro dele trabalhando honestamente. Aos olhos do mundo ele era uma pessoa honesta, mas ele explorava as pessoas pobres, ele fazia um monte de coisas negativas. Depois puseram fogo no estabelecimento dele. Cleófas, seu irmão, da mesma maneira se havia deixado levar pelas aventuras da vida, unindo-se à mulher que julgava ser efetiva companheira de sua jornada, realizando ao seu lado tudo quanto fosse necessário para que estivesse diante do futuro promissor nas exigências do progresso. No entanto, vitimado pela dor física, maneira de reerguimento do espírito endividado na terra, quedou-se abandonado no mais completo isolamento. Ambos receberam do mundo o jugo e o fardo que buscavam junto às criaturas. Saul, despojado de sua estalagem por um incêndio criminoso, e Cleófas,
atirado às margens da vida por uma criminosa indiferença. Os judeus, temendo a nova ordem filosófica que se instaurava com aquela pregação de igualdade e amor aos sofredores, tentavam proteger-se aniquilando seus divulgadores. Então, para os judeus que botaram fogo na estalagem dele, porque ele estava hospedando cristãos que estavam pregando o Evangelho, eles tinham razão. Aquilo que você falou aqui. Cada um tem a sua razão. Para quem está nas algemas do mundo, ele estava certo. Porque estão pregando coisas que são perigosas, né? Que vai tirar as pessoas dos nossos templos, as pessoas vão para fazer outras coisas, né? A esposa, o irmão e os demais conhecidos de Cleófas temiam a enfermidade e se instalaram nele, sem aviso, afugentando-os pelo temor de contraírem a peste. Então, assim, para o irmão dele e para a ex-esposa dele, eles estavam certos também, porque estar perto dele era contrair uma enfermidade e adoecer também. Então, nós afastamos dele por causa da enfermidade. Então, para quem está nas algemas do mundo, eles têm as suas razões. As pessoas só estão equivocadas, né? Mas para eles estão corretos. O primeiro era o temor da reforma dos costumes. O segundo era o temor da doença. A gente já percebeu, não sei se vocês lembram uma vez que eu fiz uma palestra aqui, que o inimigo oculto é o medo. Por causa do medo, nós nos tornamos pessoas indiferentes, cruéis e não sentimos a dor do outro. Esse é o jugo do mundo, que oferece o que os homens medíocres possuem para dar, quando ameaçados, agressão ou isolamento. No entanto, dentre as dores que os próprios homens produzem, se levanta o jugo que Jesus oferece às criaturas. Saul recupera-se da culpa em abraçando o irmão. Então, a partir do momento que esse Saul, dono da taberna lá, que teve a taberna queimada, conhece o cristianismo e se torna uma pessoa melhor, ele volta, vai cuidar do irmão, e eles fazem uma oração em posição de mão, em nome de Jesus, ele é curado, também, Zacarias ajuda ele cura o irmão, e angaria um monte de amigos que ele não tinha nenhum. Né? Ao contato com as coisas do mundo, sofrimento, remorso, abandono e crime. Então, aos contatos com as coisas do mundo, sofrimento, remorso, abandono e crime. Em contato com as coisas divinas, né? Perdão, amizade, serenidade, paciência, amor. Não é mais leve esse fardo? Por isso Jesus é tão claro ao dizer a todos nós: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Assim, diante de problemas que estiverem à sua frente, aqui ele vai dizer o seguinte: uma mulher diante de uma gravidez, ela pensa em abortar. Quanto aquele filho poderia ser o apoio dela, o amparo dela, no final da velhice. Então, pelas algemas do mundo, ela aborta. Né? Mas com o fardo leve, aquele que se torna prisioneiro do Evangelho de Jesus, ela vai criar o filho com amor e com responsabilidade. Então, ela não vai tentar se libertar das algemas, como disse Emmanuel. Né? Vai assumir com responsabilidade, e nessa responsabilidade ela recebe um prêmio depois, de consciência tranquila de ter criado um filho com amor, e de ainda ter o apoio do próprio filho, porque ela ensinou para ele a verdadeira caridade. Com certeza ele vai ser caridoso com ela também. Né? No entanto, não se deixe levar pelo canto da sereia, pois ninguém consegue fugir aos problemas de que necessita para o crescimento e pagamento de seus débitos. Bom, aqui a gente termina aqui, é muito grande o texto aqui, mas assim, na realidade, o que é o canto da sereia? Né? Tem no mito da sereia, ela cantava, os homens ficavam deslumbrados com a beleza dela e com a música dela, e iam para abraçar, e era sufocado pelo beijo dela, morria sufocado lá dentro d'água com o beijo dela. Então esse é o canto da sereia, né? E as pessoas acham que é esperto. Não, eu vou largar fulano porque aqui é muito sacrifício. Ninguém consegue fugir dos sacrifícios, das dificuldades que precisa, das experiências que precisa vivenciar
para o seu autoaprimoramento, para o seu crescimento espiritual. As suas tribulações, as suas dificuldades deixarão de existir quando tiver te ensinado a lição. Quando você tiver conseguido absorver todas as lições, todos os ensinamentos que essas tribulações, que essas dificuldades têm para te ensinar, porque a dor, ela é professora, a dor mestra, né? Emmanuel chama de mestra, ela é professora. Mas a partir do momento que você já aprendeu as lições, não há mais necessidade da dor. Então, ela desaparece. Mas não adianta fugir, né? Porque, tipo assim, o homem, no livro de André Luiz, acho que Os Mensageiros, tem um caso lá, onde ele tentou, o senhor lá abandonou a esposa com os filhos e foi viver com uma moça mais jovem, né? E aí ele adquiriu uma responsabilidade com uma mulher que não tinha afinidade nenhuma com ele, e essa mulher tinha uma responsabilidade, uma ligação muito forte com alguns espíritos do umbral, das trevas. Esses espíritos reencarnaram na família dele como filhos dela, porque era a responsabilidade dela receber eles como filhos, acho que 4 filhos, e esses filhos dele, tornaram a vida dele um inferno, porque eram espíritos muito rebeldes. Ou seja, ele assumiu uma responsabilidade que não era dele. Ele deixou o fardo leve, deixou as algemas que Jesus tinha permitido que ele assumisse, para cumprir as responsabilidades dele e zerar com as dívidas perante a sua consciência, e assumiu responsabilidades que não tinham nada a ver com ele, que tornou a vida dele muito mais cruel, muito mais sofrida. Então, não é possível nós fugirmos, porque a fuga nos joga, aquela história, você foge do fogo e cai na brasa, né? Então é melhor se assumir as responsabilidades, né? Não adianta ficar trocando de grupo espírita, porque o meu colega é difícil, fala mal, porque critica, porque isso não está bom, isso não está do jeito que eu quero. Não, você está no lugar certo, trabalhando com as pessoas certas, convivendo com as pessoas que você precisa conviver para o seu melhor aprimoramento espiritual, né? E já encerrando, meus queridos irmãos e queridas irmãs, eu peço, nesse momento, né, que Jesus nos inspire e que nós possamos refletir um pouco sobre a necessidade que nós temos de buscar realmente Jesus, né, de caminhar para o fardo leve. Mas é caminhar, porque Jesus falou assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E Jesus não falou assim: aonde você estiver, eu irei até você para diminuir o seu fardo. Não. Nós temos que ir a ele. Nós temos que ir até ele. E aí é preciso o nosso esforço, a nossa dedicação. Porque sem a nossa vontade nada acontece. Não adianta Jesus bater, vir, amparar, ajudar, e eu não quero, não tenho interesse. O que acontece quando nós fazemos isso? A falta de autenticidade. Aí nós falamos de Jesus, nós pregamos Jesus, mas cometendo iniquidades, pregando desprendimento e sendo apegados, pregando a humildade e sendo orgulhosos. Então isso não é o vinde a mim. Vinde a mim veja bem, vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, que estáis sobrecarregados, que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e aí sim encontrareis lenitivo para os vossos sofrimentos. Ou seja, não é só Senhor, Senhor, vinde a mim, mas aprendei comigo. Se vocês não aprenderem a ser brando e humildes de coração, não estão assumindo o fardo leve. Não estão assumindo o fardo leve. Então, e batei e a porta se vos abrirá. Mas é preciso bater. Pedi e obtereis, mas tem que pedir para obter. Se não pedir, então nós temos que ter o nosso esforço. Nós precisamos romper com essas barreiras da preguiça, do medo, da insegurança, né? E realmente partirmos para essa viagem íntima que está escrito lá naquele cartazinho lá naquele cantinho lá. Marca, você pode ler para nós aí, por favor? Esse cartazinho bem no cantinho acima do filtro. Viagem para o encontro com Deus e para o dentro de nós. A
viagem para o encontro de Deus é, na realidade, uma viagem para dentro de nós. Para nós encontrarmos Deus, nós mergulhamos dentro de nós, partimos para nos conhecer no autoconhecimento, e dentro desse autoconhecimento nós descobrimos o que nós precisamos modificar. À medida que nós vamos modificando, transformando o nosso coração, tirando o ciúme, a inveja, trocando a impaciência pela paciência, o orgulho pela humildade, o egoísmo pelo amor ao próximo, nós vamos deixando as algemas do mundo e assumindo as prisões do Evangelho de Jesus. Nós vamos entrando para dentro de nós, conhecendo as nossas imperfeições e lutando e trabalhando ferrenhamente para a transformação, para a mudança do nosso íntimo, para a mudança dessas imperfeições, né? Então é uma viagem para dentro de nós. Interessante, né? Uma viagem para dentro de nós para chegarmos a encontrar Deus. E é uma viagem para a luz, porque Deus é luz. Então, à medida que a gente vai viajando para dentro de nós, nós vamos nos iluminando e encontrando Deus dentro de nós, compreendendo melhor o Criador. Então, que a paz desse Deus de amor, de misericórdia, né, continue reinando em nossos corações, né, que ao sair daqui nós possamos sermos mais pacientes, mais tolerantes, mas também firmes na fé, firmes, né, na hora que tiver que perdoar, sejamos firmes e perdoemos também. Às vezes a pessoa pensa, ser firme, ser duro, é ser arrogante, ser prepotente. Não, é ser firme na fé, ser firme na humildade, na simplicidade, né? Porque aí nós vamos nos tornando como Deus. Se Deus é misericordioso e faz nascer o sol sobre o bom e sobre o mal, e faz chover sobre o justo e sobre o injusto, quem somos nós para julgar alguém ou para dizer fulano merece e ciclano não merece, né? Então que Jesus possa nos abençoar, que todos nós possamos voltar para casa mais serenos, mais calmos, e que tenhamos uma noite maravilhosa de trabalho com